Então, boa noite a todos. Gente, é, eu estou aqui em meio aos festejos da vitória do Fluminense. E é na praça onde eu moro. Vocês imaginem a confusão que está. Eu espero que estejam todos me ouvindo bem. Então, faz assim, por favor, porque está assim, realmente complexo isso aqui. E eu acho que vai até muito tarde. Vera Terra, você sabe o que eu passo aqui, não sabe, querida? Todo mundo que mora aqui perto. Então, tá uma coisa, É, tá? Tá bom. mas Então, não tá vazando o som da torcida por enquanto. por enquanto, não é? Que Não. bom. Tá sim, aqui tá uma onda aqui atrás de mim. Espero que o Sérgio me perdoe de onde ele estiver, né? Bom, Bom, gente, acho que a gente já começa ou espera mais um pouquinho, Camila? Camila é que me dá as ordens. Começa, né? Já são Eu acho que já 18 pode e 12, iniciar. né? Já Isso. fiquei tão tonta que eu não sabia nem o que eu mexia aqui primeiro. Tão forte os foguetes aqui em casa, tá? Então, vamos começar e quem tiver que entrar, entra, tá? Então, gente, Sérgio Santana. Quando eu escolho Sérgio Santana, eu estou escolhendo um autor que eu mais admirei e admiro, brasileiro, né, contemporâneo, né, na minha vida. E o que eu mais utilizei nos meus trabalhos, sempre eu recorri ao Sérgio Santana. Sérgio Santana, na verdade, todo mundo aqui ele dispensa apresentações, mas pode ser que alguém não tenha lido, não conheça, né? E precise de algum tipo de apresentação, né? Ah, está começando agora, então, a gravar? Não? Tá, enfim. Então, para efeito, né, de informação, né, além do Sérgio ter sido esse autor, ele tinha uma coisa, ele era meu vizinho e meu amigo aqui em Laranjeiras, um dos professores fundadores da Estação das Letras há 30 anos, né? E que criou uma série, ele dava algumas ideias para uma série de serviços que depois a estação foi oferecendo, sabe? Nós fazíamos as reuniões com os professores e volta e meia o Sérgio vinha com alguma sugestão das experiências dele de leitor e com amigos que escreviam, amigos novos e tal, né? Agora, para além desse privilégio que eu tive né, ter o Sérgio por perto, vamos agora apresentar oficialmente, né? O Sérgio era formado em Direito, né? Se formou em Minas Gerais pelo FMG em Direito. Depois ele passou uma temporada em Paris, onde ele fez uma pós-graduação em Direito, ficou por lá alguns anos, ficou morando em Paris e andou pelo mundo também. E depois ele vem para o Rio de Janeiro. E em 1977, mais ou menos, quando ele já tinha lançado alguns livros. Ele era poeta, para quem não sabe, para quem nunca viu um poema do Sérgio Santana. Alguém já viu um poema do Sérgio Santana aí? Ah, só Edna. Viu? Olha só, a cara da Vânia. Não, não sabia. Tá. Junkbox. Suzana, Ah, isso, né? Junkbox. Junkbox. Eu ia colocar tudo aqui, mas acabei não colocando. Que depois eu vou me perder, começar a falar dos livros e não falo do nosso autor, né? E, e depois ele fez, quando chegou aqui, ele faz um concurso para
para a Faculdade de Comunicação da UFRJ, e lá ele começa a dar aulas, ele se, se aposenta, fica praticamente sobrevivendo, dando aulas na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na comunicação, paralelamente, a militância do Sérgio era a escrita, né? Escrevia para revistas, teve romances que foram levados para o cinema, vários, prêmios Jabuti, assim, Jabuti dava na horta do Sérgio, porque, de fato, ele era um grande escritor, né? E muito mais reconhecido como contista, mas era o grande escritor. Como é que eu tive contato com o Sérgio as primeiras vezes? Primeiro, eu dava aulas na faculdade da cidade, que era uma faculdade de comunicação, não era a universidade, era a faculdade da cidade, não era nada dessa coisa de esse nome esquisito que deram depois, né? Mas foi um grupo, inclusive, que foi para lá, eu fui junto, um grupo de professores, e, e o Sérgio era... Eu fui Por que aluna, que não está aparecendo? fui professora, na verdade, do filho do Sérgio, durante 4 períodos, e vários meninos jovens que iam para lá, né? E o, 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 o Andrezinho, Andrezinho, que agora ele já está um homem, né? O André, um dia eu estava dando aula e eu trabalhava muito com rodas de leitura. O meu trabalho sempre foi esse. Fosse quem fosse, criança, jovem, velho, eu trabalhava fazendo rodas de leitura, tá? É a minha arma de luta, né, contra digamos, a ausência de leitores no país, né? E costumava levar a autores para conversar com os... Desde lá, já era uma coisa lá antiga levar... Nós líamos um livro e depois eu levava o escritor. Levei Nelly da Pinhon, quando ela ainda não era a Nelly da Pinhon, né? Tinha lançado um romance, O Fundador. João Gilberto Noll também, depois que se notabiliza, o Vitor Giudice, o Sérgio Santana. Estava eu em dúvida sobre qual livro adotar, e o André falou assim: você conhece o meu pai, o Sérgio Santana? Eu falei, não. Então, ele acabou de lançar um livro, e esse livro ganhou um prêmio, e eu não estava sabendo. Quer dizer, na verdade, eu já tinha escutado, mas era alguma coisa, eu estava mais envolvida com outros autores, né? Então, eu fui comprar um livro que marcou realmente a minha, a minha percepção do Sérgio como esse grande autor até hoje, que é um livro que tem um título esquisito, que é O Concerto de João Gilberto, no Rio de Janeiro. Quando você fica diante de um título desse, você acha que vai ser uma espécie de descrição de um concerto, né? E na verdade, é uma história, né, que anda muito mais, digamos assim, mais lentamente do que seria o desejado, quase como o que a bossa nova, né, era musicalmente não é essa coisa mais lenta, né, gradual, né, e lenta e gradual, digamos, usar essa expressão, né? E então foi a partir do concerto de João Gilberto do Rio de Janeiro que eu tive contato. E assim que terminamos de ler, eu dei aula para ele 4 períodos, e todo semestre tinha 2, 3 autores, Rubem Fonseca, todos esses autores, né, eu levava. Aí o meu querido Cortázar, Borges, né, que são esses autores assim que me acompanham sempre, né, quando eu penso em leitura de ficção. E então acabei levando o Sérgio, e o nosso contato começou por aí. Ele, né, já morador em Laranjeiras, aqui perto, e daí em diante eu nunca mais parei de ter contato com ele, tá? Eu escolhi para trabalhar hoje com vocês um conto
do concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. Esse livro é um livro que marcou a época, porque ele traz uma série de inovações formais, tá? Em todos os seus contos. Todos eles, ele apresenta inovações formais interessantíssimas, né? Tanto que você não sabe nem qual escolher, porque são tão bons que você fica... Eu mesma, quando fico, o que eu vou levar do Sérgio, meu Deus do céu, tá? E resolvi trazer um conto que há muito tempo eu não lia, né, em grupo, não, né, mas que já usei uma época, que chama Cenários, e que justamente está dentro desse livro. Quem quiser conhecer o Sérgio Santana, sabe, assim, mais detidamente, mas o concerto é um livro maravilhoso para começar, tá? Ele é quase uma bíblia, assim, para os prosadores, né, para as pessoas que querem começar a pensar em escrever prosa, ou que mesmo que gostem de conto, para mim é sempre é o meu gênero preferido para as leituras, né? Eu gosto do conto porque o conto ele é uma peça única. Quando você está com um grupo heterogêneo, que é como é sempre o caso aqui das Cestas com Letras, a gente nunca sabe quem vem, não é? E de onde vem, como é que faz, você sempre tem um grupo heterogêneo, né? E você apresenta e as pessoas leem na hora ou leem antes em casa, quando recebem, né? E elas podem também conversar. Então, para mim, é o gênero mais interessante para se trabalhar leitura, tá? Que era o que eu fazia dentro das salas de aula, gente, tá? Então, eu vim aqui um pouco matar minha saudade da sala de aula, que eu sempre tenho, tá? Muito, muita mesmo. Então, a gente vai começar a leitura e depois eu vou trazer para vocês um outro texto, que aí esse sim eu vou colocar, viu, Camila? Eu mesma coloco, que é quando o Sérgio faleceu em 2020, eu fiz um texto que eu estava publicando numa coluna do Publish News, uma espécie de uma crônica chamada, que eu chamei Escrever para Lembrar, em que eu falo dos autores que eu conheci, e a cada mês eu publicava uma. Depois eu parei, e estou sempre para voltar, o pessoal fica me perguntando quando que eu vou voltar a escrever, porque aquilo acabei gostando e as pessoas gostavam, né, de ler. Então eu acho que eu vou voltar a escrever um pouco para lá. Mas vamos para os cenários, tá, gente? Vamos lá. Eu estou aqui hoje, não trouxe os diversos livros, eu estou com os contos completos dele, do Sérgio. Cenários. Está dando para ler ou está muito distante? Tá bom, Vânia? Tá fraquinho, né? Tá? Tá dando para ler, tá bom. Tá Tá bom. bom? Tá. Cenários. Um fio d'água caindo de um esgoto sobre um córrego da Baixada, cheio de bolhas pestilentas, onde um rato passeia sobre um cadáver algemado e degolado, e cuja cabeça, com cabelos soltos, lisos e grossos, de índio amestiçado, pertencendo a um desses homens que perderam sua raça e não encontraram outra, e por isso talvez buscava a si próprio nos crimes, pende ela do corpo também apenas por um fio, boiando numa correnteza quase imperceptível, e à espera de que, com o calor e o roer do rato, possa desprender-se do corpo e descer rolando vagarosamente esse arremedo de rio, encalhando aqui, soltando-se novamente ali, como a última marca de um homem cuja falta nunca será sentida, devorado até a última migalha pelos vermes e mais tarde pelos peixes que resistiram a tanto lixo, mas que persiste ainda, esse homem, como se quisesse fazer valer até o fim
sua presença em desprender do crânio, durante as noites de lua, um fogo fato, diante do qual as pessoas se benzem e fogem espavoridas. E fogem espavoridas? Não, não é bem isso. Numa cidade do interior, perto das montanhas, a casa de um poeta ascético que escreve a lápis poemas descarnados e, tomando como tema a ondulação dos próprios morros, o espaço entre eles, a chuva, os animais e os homens que ali vivem, um poeta magro, já um pouco envelhecido, os dentes manchados de nicotina, e que olha agora da janela uma chuva de gotas grossas a cair ritmicamente sobre um telhado de zinco, e ele, o poeta, com o lápis na mão suspensa, hesita em manchar com qualquer palavra esse momento branco na tarde cinza, quando, de repente, escuta-se tocar um sininho, e ele vai abrir a porta e vê diante de si uma adolescente de cabelos compridos a baterem abaixo dos ombros, queimados de sol, sob um leve vestido branco em que a chuva marcou a ponta dos seios e que afasta com naturalidade o poeta do seu caminho, deposita no chão uma sacola enlameada de uma viagem desde muito longe e depois, tremendo ainda de frio, arranca pela cabeça o vestido e, durante um pequeno instante, o poeta a vê assim, um vestido a cobrir o rosto, antes de sair pelo pescoço alongado, que vai dar num colo em que se agitam 2 seios durinhos, e mais embaixo uma cintura, um umbigo e um sexo ligeiramente entreaberto, em penugens, quando ela logo depois aconchega-se a ele e diz: "Toma, sou tua?" Não, não é bem isso. Um apartamento de fundos na Zona Norte, talvez perto da Praça Sans Pena, com um cheiro característico que não é bem de mofo, porque não há mofo. E antes parece vir de vestidos guardados no armário, talvez com naftalina, ou talvez um cheiro que apenas se imagina por causa de um sofá forrado com plástico, por causa de plantas que jamais recebem o sol, por causa de caixas de sapato com joias falsas e velhas, cartas, por causa da solidão, por causa de um retrato antigo na parede, mostrando um homem de terno escuro e bigode, e que agora nada tem a ver com isso? Um apartamento onde agora que as luzes se apagaram, baratas arriscam-se a sair de sob a geladeira para lambiscar um biscoito que a mulher velha comeu antes, comeu apenas pela metade de puro fastio e foi tomar na banheira um banho de sais e espuma para depois perfumar-se diante do espelho, ajeitar o cabelo ralo, escorrido, e depois vestir uma camisola negra e deitar-se? E ali na cama antiga, de madeira trabalhada, abrir os braços para, como se vindo por encanto de parte nenhuma, surgir sinuoso um gato branco e aninhar-se voluptuosamente em seus braços? Não, não é bem isso. Uma garotinha de 8 anos, tão ajuizada, que os pais a deixaram sozinha em casa e foram ao cinema, sabendo que ela iria preparar o uniforme da escola para o dia seguinte e depois beber um copo de leite, ajustar o despertador e, cumprindo a promessa de não ver televisão para não excitar-se, ir para a cama, onde começa imediatamente a ouvir ruídos que parecem vir de dentro de casa, e, em vez de fechar o armário, onde flutuam vultos de pessoas muito ruins, cobre-se até a cabeça e está com tanto medo que escapa numa fração de segundo para um sono onde pode ser que sonhe que é o dia do seu aniversário e ela ganhou uma bicicleta de presente? Não, não é bem isso. Balcões de fórmica e vidro, guardando lá dentro expostos, como em vitrines, empadas, pastéis envelhecidos, salsichas e linguiças boiando no molho, ovinhos de codorna, peles de porco, torresmo, e sobre o balcão um cálice contendo um restinho de cachaça. Tudo isso enquadrado, por exemplo, num retângulo mágico, cinematográfico, nacos de carne sebenta nadando na gordura e passeando na face externa do vidro, moscas, muitas delas, essas moscas em primeiro plano, como se pousadas na própria tela,
então da moviola, e um cineasta que mixa agora um fundo sonoro que é apenas o zumbir e esvoaçar intensificados, distorcidos dessas moscas, e que poderá levar o espectador a um medo vago, indefinível e à náusea? Não, não é bem isso. Uma vitrine sofisticada na Quinta Avenida, em Nova York, onde um casal de manequins vivos, humanos, compõe um ambiente em que a mesa do jantar está posta e eles degustam muito lentamente um peru assado e vinho tinto, enquanto lá fora, sob a neve, na antevéspera do Ano Novo, vagabundos se amontoam contra o vidro da vitrine, hipnotizados pelo clarão crepitante da lareira, ao som de um violino tristíssimo, melodramático, que um mendigo cego toca mais adiante, que se interrompe bruscamente no momento exato em que o frio gelou uma lágrima nos olhos de um estrangeiro que a tudo acompanha numa distância cerimoniosa e que agora aplaude sobriamente quando a porta de ferro é descida para fechar a vitrine e a loja e dispersar todos os vagabundos como se tudo não passasse no final melancólico de um espetáculo de terceira categoria no teatro? Não, não é bem isso. Uma outra loja agora, numa capital provinciana da América do Sul, em cuja porta um homem sobre duas imensas pernas de pau e trajando calça vermelha, casaca florida e uma cartola, anuncia ao megafone a liquidação total do estoque da casa? Enquanto lá dentro, junto aos balcões, num vozerio que se mistura ao som do megafone, freguesas se empurram, disputando as peças, sutiãs, calcinhas, roupas de banho masculinas e femininas, meias, jeans falsificados, camisetas com inscrições diversas. O momento captado em que sai da loja um crioulo sem dentes, calçado com sandálias havaianas e usando uma camiseta que acabou de comprar e onde se lê University of California? Não, não é bem isso. E uma casa depois, no final da tarde, onde o mesmo homem da perna de pau acabou de chegar, num desses ônibus que rangem por ruas recém-abertas nos subúrbios? Acompanhá-lo, então, nesse instante em que ele abre a porta e deposita junto ao armário o megafone e as pernas de pau que trazia sobre os braços para depois beijar a mulher e os filhos? Brincará ele com os filhos? É um pensamento que nos passa. Ensinará a eles, os segredos da profissão? E presidirá ele solenemente a cabeceira, a mesa do jantar, ainda vestido com as roupas do trabalho, inclusive a cartola? Não, não é bem isso. Um espião da madrugada, voyeur, insone, que de binóculos em seu apartamento aguarda os retardatários da noite, os casais de bêbados, certo de que assistirá no mínimo a uma cena como esta. Um homem trajado a rigor, por causa de uma première de teatro, e uma mulher loura de vestido longo, muito branca, e pela posição de ambos, um em cada canto do quarto, e ainda pelos gestos, saber-se-á que discutem e imaginar-se-á que discutem por causa dos vapores da noite, quando ele, embriagado, terá dito coisas ao ouvido de outra mulher e que ela, só por vingança, se terá deixado apertar por um desconhecido quando dançavam na boate em que estavam? Cafajeste, estará ela gritando? Puta, dirá ele, por sua vez, antes de dar uma bofetada que a joga sobre a cama, onde ela cai em desalinho, o vestido levantado até as coxas, e desvencilhando-se rápido daquelas suas calças justas de homem fútil da noite, atira-se ele sobre ela, que, enraivecida, em vez de se defender com socos, se deixa possuir, sem um gesto, os braços e as pernas abertas, ofendendo-o assim, como se fosse uma puta, como se fosse mesmo uma puta. E ele, o voyeur, insone, lá de cima, trêmulo com seus binóculos, coração disparado na taquicardia, não estará certo ao apostar que eles gozam muito desse modo, que é o modo de todos eles três, reis da noite, os que fazem o espetáculo no apartamento mais abaixo, e ele que tudo observa em seu camarote entusiasmado? Não, não é bem isso. E sim um outro palco,
Dessa vez um palco mesmo, de verdade, mas despido, porque o diretor da peça queria justamente isso. Um palco que fosse apenas palco, do qual se teve o cuidado de retirar primeiro uma árvore seca e um sol de papel, que eram as duas únicas peças do cenário. E depois as cortinas, interruptores e até mesmo escadas e baldes, uma vassoura que ficavam atrás de um outro pano, no fundo de tudo, e que também foi este pano retirado, de maneira que o que subsiste na obscuridade é um fundo, e a luz que um projetor joga agora naquele espaço é apenas suficiente para iluminar, como se pairassem, destacados, sem solo ou cercanias, dois atores que, vestidos em andrajos, entraram em cena sem que ninguém percebesse e recitam, então, as primeiras falas de um texto de Samuel Beckett. Não, não é bem isso. Uma galeria em Copacabana, onde numa sexta-feira à noite, bêbados, traficantes, prostitutas, bichas, policiais, bandidos confraternizam-se numa tremenda zorra, elevando suas vozes para contraporem-se aos ruídos que vêm da própria galeria e dos prédios vizinhos, ruídos também dos carros e motocicletas que passam sem interrupção, buzinas que de repente atroam para alguém que quase foi morto ao pisar uma esquina. Uma confraternização que a qualquer momento pode dar lugar ao assassinato. E ali, naquela galeria, o cinema acanhado, uma pequena sala de espera com, perdão, com uma escada para baixo, onde uma sala de projeção subterrânea. Nem o gerente ou o porteiro se deram conta de que o último espectador já foi embora há muito, e desenrola-se para ninguém um filme japonês premiado em festival e programado para uma única sessão à meia-noite, e que mostra agora na tela um menino e um velho, avô e neto, e que depois de uma longa doença o velho vai morrer e o menino o levou para uma colina onde desliza entre as pedras um fio d'água executando uma sinfonia harmônica na combinação de som e silêncio, no percurso dos vazios naturais entre as pedras e a terra e o mato. E quando o menino se inclina para perguntar no ouvido do avô, mais para seu próprio consolo, se existe qualquer coisa além da morte, o velho nada responde e simplesmente sua cabeça pende para o lado, morta. E então o menino desce para casa e, no entanto, persiste ainda na tela para os olhos de ninguém e de nenhum dos dois personagens uma última cena, que é ainda aquele curso d'água que projeta numa tela para a sala deserta, como se também ali a paisagem subsistisse. Na ausência ou morte? Não, não é bem isso. Uma cela de triagem, um distrito policial, onde um garoto, depois de ter cometido seu primeiro assalto, foi jogado durante a madrugada e está de pé entre corpos deitados e procura por não fazer nenhum ruído para não acordar qualquer daqueles homens, pois quer para si um intervalo em que possa preparar-se para o dia seguinte, quando sabe que o examinarão com os olhos e provavelmente o disputarão no braço. E isso é uma coisa que ele nunca poderá aceitar. E apesar de frágil, ali entre outros, muito mais brutos, concentra-se para lutar até a morte, mas em sua cabeça teima em vir a recordação de quando ele era ainda muito mais garoto e viu pela primeira vez matar um porco. E ele então soubera que uma vida, às vezes, era extremamente difícil de se extinguir, entre grunhidos apavorantes e um debater-se convulso de músculos e nervos num animal preso por todas as pernas, como se fosse explodir, arrebentar por dentro. Tanto é que seu corpo tremia ainda depois de morto. E ele, o garoto, soube logo, em algum ponto dentro de si, que nunca mais poderia ser o mesmo, conhecendo esse segredo de que no caminho de qualquer coisa viva, de repente poderiam abater-se a tragédia e a dor, não importando fosse a gente um porco ou um homem, e que agora chegara para ele esse momento? Não, não é bem isso. Então, uma dor agora, vista e sentida,
não mais de fora, e sim por dentro, como se aquele porco nos prestasse seu depoimento, que talvez fosse semelhante ao de um homem, por exemplo, a quem se tortura com um instrumento cortante sobre uma chaga viva, e a dor é tão intensa que ele se surpreende como uma dor pode ser tanta e percebe pela primeira vez a exatidão da expressão dor aguda, e ainda assim com a capacidade infinita que possuem os homens de se superarem e expandirem nos piores momentos, ele se vê a pensar enquanto se retorce e grita, que também só agora compreende toda a extensão do que é estar vivo e ser humano. Uma espécie de nervo? Não, não é bem isso. Mas algo agora bem mais quieto e manso, e, no entanto, de uma melancolia tão profunda, que, porém, não se afirma ou explica. E é mesmo muito bonita, e, entretanto, apenas isso. Um balcão de lanchonete numa madrugada americana de 1942, entrevisto de fora, atrás de um vidro, e onde se percebe, em primeiro plano, um homem sentado de costas para a rua, vestido de terno e chapéu, e que, silencioso, concentra-se na comida ou bebida que está diante de si, e que não podemos ver como vemos, por exemplo, à direita, no espaço interior do balcão, um homem de uns 50 anos, vestido com um uniforme branco de balconista, inclinado para lavar na pia algum copo ou prato, que também não vemos, como podemos ver, por exemplo, um casal do outro lado, este sim, quase de frente, na parte esquerda do quadro, porque estamos diante da reprodução de um quadro, e que apenas olha fixo em frente a esse casal tipicamente americano. Um homem de 30 anos, aparentes, também de chapéu e terno, e a mulher loura, naturalmente. E não se falam ou tocam como se tudo já fora gasto nessa noite, e apenas estão ali, eles quatro, madrugadores, boêmios, night walks, vistos algum dia pelo pintor Edward Hopper, uma espécie de realista ortodoxo. E, entretanto, talvez por isso mesmo, o que acaba por saltar dessa realidade é uma matéria de sonho e um sentimento que se nos passa e temos quase vergonha de chamar pelo nome tão comum, solidão, e que vem principalmente desse silêncio visto num quadro, e das pessoas imóveis, e também das cores que o pintor, num dia qualquer, deve ter perguntado a si mesmo, misturando as tintas. Deve ter perguntado a si mesmo, misturando as tintas. Qual seria a tonalidade justa para uma rua completamente deserta, iluminada apenas pela luz de uma lanchonete, onde 4 pessoas cumprem os ritos vagarosos de uma pequena refeição e dos pensamentos incomunicáveis, quase solenes, daqueles que, mesmo próximos uns dos outros, estão absolutamente consigo mesmos? Não, não é bem isso. E sim, talvez, finalmente, um outro homem, sozinho, em seu apartamento, e que procure escrever nessa noite um texto buscando palavras para cenários, talvez por palavras indizíveis, mas como se sua tarefa fosse esta, buscar o impossível, mostrar uma realidade que escapa das nossas mãos como um sapo e sempre se coloca mais adiante. A realidade, por exemplo, que existe num quarto quando ninguém se encontra dentro. E, entretanto, uma atmosfera qualquer, com um raio de sol a penetrar oblíquo naquele espaço e atingindo em cheio algo tão singelo como uma meia esquecida no chão. E lembra-se esse homem que escreve agora de um quadro que viu há muito tempo em Chicago, do qual saltava esta melancolia de uma rua na madrugada, e 4 solitários lá dentro de uma lanchonete chamada Phyllis, e no dia seguinte, com a obstinação dos maníacos, corre à livraria Leonardo da Vinci, num subsolo da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e lá, suando como se estivesse à beira de encontrar a resposta para algo muito importante, revira o balcão de livros de arte norte-americanos e acaba por achar num deles a reprodução desse quadro de Edward Hopper.
mas infelizmente em preto e branco, quando ele sabe muito bem que aquela sensação que teve ao ver o quadro vinha sobretudo das cores, que algum tom azulado, mistura da cor da noite com o prateado da luz. Esse tom que deverá existir no original e que é precisamente o que este escritor busca para si e que se encontra sempre mais além, talvez porque não caiba em palavras, e sim nas obras dos pintores raros que conseguiram captar o tal momento, o tal cenário, a tal cor, que é aquilo que estamos sempre desejando para as palavras, escrevendo, para logo depois saber que não é bem isso. Vamos conversar um pouquinho? Tá. É um, é um conto, né, desafiador, né? Para mim, pelo menos, a primeira vez que li, eu fui tomada por uma... Vou falar como é que eu vi, né, o texto, né, no primeiro momento, né, por uma coisa que é justamente, quer dizer, a primeira sensação que você tem quando começa a ler é que ele não sabe que caminho tomar, não é? Mas é justamente esse caminho, né, que ele propõe, ele vai propondo a cada cenário, e para cada cenário, né, entender que não é bem aquilo, né? E, e, e essa variedade de cenas, né, que ele vai criando, né, e que poderiam perfeitamente ser uma cena de um início de um conto, mas são praticamente depois, mais adiante, eu pude conversar um pouco com o Sérgio sobre isso aqui, né? E ele falou que são quadros e fotos que ele foi para poder propor, né? Que ele foi pensando. E como que a escrita, que para ele sempre também teve uma coisa meio plástica, é muito plástica a escritura do Sérgio, né? Era uma perseguição de uma coisa que ele nunca conseguiu ser, que era ser pintor, né? E, bom, é um texto sobre escrever, é uma escrita, né? Uma metalinguagem, mas sobre escrever, né? Esse momento em que as palavras nunca dão conta daquilo que você está vendo. E ele vai das cenas mais horrendas, como essa que abre esse primeiro cenário, né? Um fio d'água. Eu nunca tinha lido com tanta veracidade, visto uma cena dessas, né? Que é essa da cabeça que rola, pendente, onde um rato, ele propõe, ele vai desde isso até outras cenas que são também inquietantes, né? Todas elas são cenas inquietantes, mas que, por mais inquietantes que sejam, não chegam a ser exatamente aquilo que alguém pode propor na escrita, tá? Essas, sim, são as primeiras falas assim minhas a respeito desse conto. Como é que vocês viram esses textos? Abriu? Abril. Oi, Suzana. Não. Tá. Não, agora eu estou te vendo. É porque eu olhei Abril para uma outra caixinha. Oi, Ivone, fala. Fala, tá sem som, tá sem som. É um abraço? Não, não Não, estou ela tá sem som. Hablando, todos me Tá, ouvem? tá. Estou com vocês. Então, você falou que ele não conseguiu ser um pintor, né? É, um pintor de artes plásticas, talvez, mas ele pintou muito bem no papel, na Não escrita. é? Consegui visualizar, é como se tivesse, através da sua leitura, Suzana, que foi excelente, sabe? Me carregou pela mão, sabe? Dá para visualizar. E assim,
meio que uma mistura, né, de sensações, acaba sendo sinestésico um pouco, né? Foi isso que eu senti. E, nossa, que forte. Ele vai de Nem uma cena para outra, né? Não é cena de bastante. Revista Rebelde, não. Larirarara, não, são cenas que, ao mesmo tempo, podem estar ocorrendo, né? Em qualquer canto, né? Dessa galáxia que é o meu apartamento, né? Meu prédio, né? Né? São Ele pode cenas. não, sim, ele pode não conseguir pintar com tinta e pincel, mas ele pintou na escrita, né? A escrita É, ele mostra a cena, né? E você conseguiu me levar pela mão e eu consegui visualizar tudo. Gente, impactante. Gostei muito do texto, muito. Há muito que eu não li algo tão forte, não vi algo tão forte. nesse, nesse Fala sentido que ela lá. está falando. Não, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, vou só fazer Tá um bom, querido. comentário, que nesse sentido que ela está falando aí, eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha lido esse conto, mas a hora que ele começou a descrever a cena da lanchonete, eu falei, nossa, esse é um quadro do Edward Hopper, né? E aí Eu vi veio o isso. quadro na minha cabeça, na hora que ele falou que era, eu falei, não é possível, veio aquele quadro direitinho. Eu fiquei impressionada, porque a hora que ele falou, eu falei, gente, como é que pode? Ele pintou o quadro o quadro ali. Eu vi o quadro, de repente ele falou que era mesmo. Eu falei, que coisa maluca. Que ele começou com aquela lanchonete americana, a luz, não sei o quê. Eu vi o quadro, assim. Aí ele falou, confirmou que era mesmo. Eu fiquei impressionada com essa, né? E quer dizer, ele conseguiu fazer uma imagem exata, né, com a escrita dele, uma imagem exata daquele quadro. E me intrigou um pouquinho assim, o fio d'água que aparece lá no começo, aparece de novo, acho que a hora que o avô está morrendo, né? Antes, Tem. E eu também, essa cena dos porcos aí, eu me identifiquei porque quando eu era criança, meu pai tinha um armazém. E na época se matava porcos lá no fundo do armazém, a gente pendurava as carnes assim. E essa coisa do porco morrendo que ele descreveu horrível. é a mesma coisa Ele demora a só que morrer. Ele demora. então, foi me dando uma agonia porque me veio toda aquele grito dele e ele resiste. E eu assim, não, impressionante como é cada cenário que ele põe, né, muito forte, assim, tudo muito, são sensações muito fortes, às vezes dá nojo, às vezes dá, assim, é uma escrita que não tem como ficar indiferente, assim, ela é muito, mexeu com várias sensações aqui e sentimentos, e é impressionante. E, e ele tem cada conto do Uhum, concerto é uma proposição uhum, distinta. Eu não sei quem leu uhum, o concerto aqui, né? Mas eu aconselho que leiam, principalmente o pessoal que quer escrever, né? Ficção, né? Porque a cada conto é uma proposição distinta uhum, dessa. Esse é um, né? Por exemplo, nós temos aqui um outro que é fantástico. O sexo não é uma coisa tão natural. E ele começa a uhum, descrever e mostrar como, de fato, o sexo não é tão natural. Depois, mais adiante, eu vou ler um trechinho. é. Eu não quero me desviar do cenário, né? Né? E ele poderia fazer um conto mesmo de cada cenário desse, né? Ele poderia continuar isso aí. Seria um conto que de repente ele faz de um jeito tão é, São quase conciso. mini contos, Quase mini contos, é são impressionante. quase mini contos, né? É. Praticamente poderia até dizer isso, né? Só que aqui ele está dentro de uma outra proposta, né? Que é Uhum, escrever a agonia de um escritor, escrever sobre a uhum, agonia de um escritor e a solidão de um escritor, né? Até entre escolher em que cenário ele quer habitar, né? uhum, Que cenário, para qual cenário.
e a própria solidão, inclusive, dos personagens que atravessam todos os cenários. Isso. Mesmo esse homem que recebe uma adolescente, né, que termina quando ela tira a Uhum, luz, não é? uhum, Aquilo é uma solidão. O que fazer? Né? É uma uhum. solidão, né? Alguém mais quer comentar? Eu gostei. Boa noite. A Oi, Cristiane está Cristiane, querida, falando. Tudo bem-vinda. bem? Tudo bem? Achei muito interessante, né? Ótimo para trabalhar a descrição, porque ele vai detalhando, né? E, de fato, pelo menos para mim, o primeiro contato com essa obra, eu fui construindo os cenários, e eu acho que de uma forma assim muito, muito intuitiva. Eu fui buscando, eu não sabia da referência, que eu acho que a Mara, né, falou que ela já tinha a ideia lá do quadro, né, do pintor. Eu fui buscando outras histórias para poder conectar, né? E aí teve uma hora que eu pensei, quando ele ficou falando do pessoal lá fora, né? Olhando as pessoas dentro de um estabelecimento e tudo mais. Aí eu fui lá naquele conto que tem a garotinha que está no frio lá fora, né? Olhando as pessoas lá dentro. Aí quando ele começa, né, a descrever aquela história do perna de pau que está lá, né? Chega em casa, poxa, ele não ensina o ofício dele. Então, eu fui literalmente mergulhando em cada cenário. Cada um. E aí, muito gostoso, né? E quando eu queria ficar agoniada com a criança, né, que estava lá sozinha em casa, aí eu gostei daquela frase dele: não, não, não é bem isso. Aí, opa, aquilo ali veio como um desconecta. Calma, sai dessa realidade e vamos mergulhar em outro mar. Achei muito interessante, porque eu fui fazendo esse movimento e fui até andando ali na Leonardo da Vinci, né? Eu acho isso muito gostoso, né? Quando a gente vai seguindo esse cenário e ele vai trabalhando essa descrição tão bem que, de fato, ele faz a gente se transportar para aquele ambiente. E aí depois ele, não, 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 não é isso, não é isso, não é apenas isso, né? Aquela frase que ele vai repetindo ao término de cada conto. Muito, achei bastante interessante, foi me prendendo ali, né? Embora o início realmente, acho que foi Ivone que falou, né? Dá um, né? Meu Deus do céu, como que isso vai continuar, né? Dá logo essa expectativa, começou tão forte, será que vai continuar assim? E aí ele vai construindo cenários bem, bem diferentes, bem bacana, gostei bastante. Foi uma descoberta para mim. Alguém quer fazer mais uma observação? E Suzana, você me ouve? ouço Dá para direitinho, ouvir? É legal. porque Aham. outro dia não estava dando certo no Zoom o meu som. Olha, eu li esse livro quando foi na época que ele saiu, eu acho, porque eu estava numa oficina com a 83. Lídia Santos na OLAC. Isso tem uns 40 anos. E esse conto foi assim muito forte para mim. E eu hoje lembro, assim, vendo de novo, uma vez que eu também assisti o Sérgio falando, e estavam ele e o Antônio Torres. E aí o Antônio Torres é um romancista e falava mais também da história, narrativa, e dado momento o Sérgio falava que talvez contar a história não seja o mais importante. Ele dava muita importância à escrita, à Aí, palavra, isso que a gente está vendo nesse conto, não é? que é pintar, praticamente pintar uma cena, uma situação, né? E fazer com que, né, o teu leitor mergulhe naquilo, né? Aí você sai para uma outra, vai de uma, no caso de cenários, né? Que na verdade cenários são só né, uma desculpa, né? Digamos, né? Para pensar essa solidão do escritor na hora que escreve. Agora, cada um é justamente você lê e você consegue daqui pensar certas histórias, né? Tem um momento em que ele fala, mas o que é, né, um quarto vazio quando alguém sai, né, e fica apenas uma luz ali? O que habita o quarto? São perguntas, são muito recorrentes, inclusive em outros contos do Sérgio, que é sempre um grande tema do Sérgio foi a solidão, viu? A solidão. Os temas dele sempre eminentemente urbanos, né? Ele era um cara, né,
Você não encontra nada fora, né, dessa loucura, né, que é o caos urbano, né, que a gente vive, né? E, e você não encontra nada, nenhum conto, acho que não me lembro de um conto que não em outros, inclusive outros livros dele, né? E ele tem essa coragem de sempre apanhar temas e assuntos, né? Um pouco sempre pelo avesso, que eu acho que é o grande ficcionista, né? É o outro olhar, né? É um olhar pelo avesso das coisas, né? Esse é o grande lance. E o Sérgio esteve assim, eu acho que ele até agora ainda não me deixei com tanta gente nova aparecendo, eu acompanho, né? Assim, não é que eu fique comparando nem nada, mas realmente o que me mobiliza nele é justamente essa, é a escrita, como você falou, ele vai tecendo, né? E não importa, mas aqui é a procura, né, da situação, da palavra certa, né? Com que ele fecha nesse parágrafo final, né? E aí, o que mais Não é falando? uma descrição, não é uma descrição só do que a gente está vendo, né? É um mergulho dentro daquilo, né? É um mergulho. É um É. mergulho e também conversando com quem está lendo, né? É uma conversa com você também, em muitos momentos, né? Por exemplo, sei lá, vamos pegar esse aqui. É, e, e uma casa depois, no final da tarde, onde o mesmo homem da perna de pau acabou de chegar num desses ônibus que rangem por ruas recém-abertas nos subúrbios, essa parte do menino, né? Você tem aqui uma cena perfeita, tá? Em que ele vai mergulhar naquilo, né? E é uma ficção, inclusive, só de perguntas, né? Sem respostas, né? É isso? Ele vai perguntando, isso seria isso, e mais isso, né? E não chega. Quer dizer, esse é o grande mote desse texto. Outras formas, ele é um cara assim que eu vejo sempre o Sérgio como um grande autor de vanguarda da literatura brasileira contemporânea, da ficção contemporânea, porque tudo que veio depois, que vem depois até hoje, eu não encontrei ainda alguém que mexa, quer dizer, que trabalhe as questões narrativas como ele, né? Ainda não encontrei. Estamos com grandes autores hoje da ficção contemporânea, né? Mas quase tudo já foi feito. É como se quase tudo tivesse sido feito. É impressionante. E muita coisa daqui, é claro que ele sofre, Sérgio, né? A influência dele da ficção latino-americana. Ele era um leitor de ficção latino-americana, norte-americana também, inglesa também. Esse era o caminho por onde a gente já sabia, né, da, do interesse dele, né? Então ele vai, é isso aí, um belíssimo texto. Mais alguém que queira falar? Que eu vou passar por uma outra coisa agora, como uma homenagem agora ao Sérgio. Alguém? Então, deixa eu dizer para vocês, eu trouxe, para a gente entender um pouco mais o Sérgio, eu trouxe o meu texto que eu fiz para ele, tá? E eu vou colocar aqui, é um texto breve, e aí vocês vão entender um pouco mais, aí é como se fosse né, um pouco um retrato, mas um retrato muito pessoal, não é? Do Sérgio Santana. Eu vou colocar, tá, Camila? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Share. Tá. Vocês estão vendo? Não? Então, eu Estamos sim. vou-
Estão ou não estão? Ih, saí já. Estamos. Ih, já saiu. Ah, Está tá. sim. Espera aí, então, vamos lá. Aqui. Vamos lá. Sérgio Santana, para além da ficção. Gente, vocês viram aí que tá. Eu acho que essa cópia é uma cópia, essa versão, ela tá com erros de. Ih, continuam a ver? Continuo. Continuam? Tá. É que ela parou de. Então tá, vou colocar aqui e vou ler, porque não quero ocupar todo o nosso tempo com isso. Eu quero que vocês sintam vontade de, quem não leu, de ler. Quem já leu, de reler. Tá? É só isso. Sérgio Santana, para além da ficção. Eita, saiu da minha frente o texto. Bom, vamos lá. Muitas vezes me pego pensando se um escritor é o que parece ser na ficção. Em outras, penso que tentar coincidir uma coisa e outra é bobagem, desde que o fictício se dirige apenas ao que poderia ser e não necessariamente ao que é. Mas por que estou falando isso? Justamente porque vou comentar sobre esse incrível autor que tive a oportunidade de conhecer e, às vezes, conviver, Sérgio Santana. O que vou dizer vai além da nossa experiência com sua literatura, um universo sempre surpreendente e radical, que nos exige um mergulho na própria transgressão, que é o ato mesmo de viver. E nesse mergulho, o autor nunca nos abandona à própria sorte, porque o que nos issa à tona e nos salva é o fato de ele mesclar seu mundo inventado à própria atividade de inventar, ou, como já disseram, a aventura do narrar. Uma pausa aqui com a referência a esse texto que nós acabamos de ler, tá? É um exemplo muito comum de uma forma de trabalhar as narrativas muito comum. O Sérgio sempre pensando a narrativa, tá? Eu já havia lido Sérgio Santana quando o encontrei pessoalmente. Vinha de ler o Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro, Prêmio Jabuti de 1983. Por essa época, concluía meu mestrado e dava aulas em uma faculdade de comunicação e letras, onde, por coincidência, seu filho André Santana, músico e também escritor, era meu aluno. Ao me ver adotar o livro do pai, André revelou sua identidade e acabamos chamando o Sérgio para uma conversa com seus colegas. Naquela época, minhas aulas já eram todas rodas de leitura, muitas vezes com presença de autores. Lá, ainda no início dos anos 80, foram de Nélio da Pinhon a João Gilberto Noll, Chacal e tantos para ler e conversar sobre seus textos. Muito depois, essa atividade entraria no CCBB e se espalharia por toda parte. Sérgio era um sujeito calado e, à primeira vista, misterioso, mais para tímido, eu diria. Num primeiro momento, talvez nos inibisse sua quase mudez. Mas assim que se sentia à vontade, era possível penetrar numa vida simples, quase monástica, sem mistérios, cotidiana, talvez até banal para quem o lesse e descobrisse o universo expandido e ousado de seus contos, romances, peças teatrais e poesia. Sim, poeta. No ano de 1984, quando o levei para ler com meus alunos, ele acabara de publicar Junk Box, seu segundo livro de poemas, e me presenteou com um exemplar. Daí por diante, tive o privilégio de tê-lo ao alcance do telefone, de encontros fortuitos na rua e, mais adiante, inclusive como professor fundador da Estação das Letras, hoje Instituto, como nosso parecerista, hoje Instituto, como nosso parecerista, além dos muitos eventos aos quais acorria sempre que convidado. Em 2017, tivemos a alegria de recebê-lo para ler o Conto Zero, último evento ao qual compareceu na nossa sede. Mas foi na atividade de analista, parecerista literário, que todo o seu ser intelectualmente brilhante, absurdamente simples e ético se revelou. E já direi como. Esse serviço de análises e pareceres que ainda prestamos,
Eita, peraí, deixa eu ter que voltar. Esse serviço de análise e pareceres que ainda prestamos na estação requer uma leitura, análise atenta dos textos que eles chegam à procura de um parecer crítico sobre a produção de seus autores, em geral neo-escritores. Para mim, que era sua leitora de textos ficcionais, foi uma surpresa redescobri-lo lendo um dos pareceres por ele assinado, em que comentava o romance inédito de Horácio Soares, querido aluno que já não está mais entre nós. Eu não sei se aqui, eu acho que a Tereza Garbaio conheceu o Horácio. Conheceu, Tereza? Tereza, está ouvindo? Não sei se ela está aí. Não, Enfim, Suzana, eu não conheci o Horácio, não. mas ouviu Ele falar já tinha dele, né? morrido na época em que eu cheguei. É. Eu queria parar um pouquinho aqui para dizer para vocês que esse serviço de análise foi sugerido pelo Sérgio. Foi uma reunião, nós estávamos numa reunião de professores da estação e comentando dificuldades e tal, e eles começaram a se queixar todos, porque todos eram autores já conhecidos na época, né? Eram Esdras do Nascimento, o Vitor, todo mundo conhecido, né? Flávio Moreira da Costa. E eles se queixavam que os amigos davam livros para eles lerem e pediam parecer. Os amigos chegavam e pediam. E mesmo algumas pessoas mandavam livros para pedir um veredito para eles. E que eles achavam um horror, porque, primeiro, não eram romances, não era um texto pequenino, não eram romances, livros inteiros, que é um trabalho que você tem que ter para ler um romance, dar um parecer, fazer um prefácio, gente. É uma coisa incrível. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando pede essas coisas. E, na época, era muito comum, né? Era as pessoas pedirem. Eles estavam assim na reunião criticando, né? E falou. Aí o Sérgio falou: devia existir um serviço para isso, que aí eu teria como mandar a pessoa procurar, e pelo menos o Sérgio não era um homem com uma situação maravilhosa econômica, tá? Ele tinha dificuldades de sobrevivência. Então ele falou: eu gasto dias e dias lendo um texto, né? Aí eu falei na época, estava aquela na época se falava nas organizações Tabajara, né? Eu falei: meninos, ó, o problema de vocês está resolvido, tá? Eu vou criar um serviço de pareceres. E foi assim que eu criei na Estação das Letras o serviço de pareceristas, para o qual trabalhou o Sérgio, todos eles trabalharam, né? E alguns autores hoje continuam a trabalhar para nós, né? Fazendo pareceres. Para quem deseja, tem um livro, não sabe se aquilo se é um livro ou não, se precisa continuar, se precisa retrabalhar, tudo isso um parecerista diz. E foi o Sérgio autor dele, tá? E quando ele fez o primeiro parecer, que foi para o Horácio, o primeiro parecer dele é uma maravilha, uma peça que qualquer oficina de criação literária tinha que adotar, tá? E tal a precisão e a delicadeza do Sérgio quando para falar a verdade, falar as coisas que precisam ser faladas, né? Muitas vezes para os escritores, né? Então eu vou retomar o texto foi uma pausa para explicar, tá? Porque isso tudo me move, me comove muito, tá certo? Falar do Sérgio, né? Eu acabo tocando em questões assim. Eu vou só retomar. Esse serviço de análise e pareceres requer uma leitura, análise atenta dos textos que eles chegam à procura de um parecer crítico sobre a produção de seus autores em geral. Neo-escritores, buscando opinião profissional. E Sérgio era um desses pareceristas. Para mim, que era sua leitora dos textos ficcionais, foi uma surpresa redescobri-lo lendo um dos seus pareceres por ele assinado, em que comentava o romance inédito de Horácio Soares, querido aluno que já não está mais entre nós. Vejam bem, nossa amizade
Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu tenho que passar. Nossa amizade circunscrevia-se a eventos, algumas ideias trocadas em encontros ao acaso na Rua das Laranjeiras, onde morávamos ambos. Não era difícil reconhecê-lo pelo caminhar encurvado, dificultoso. Sua estatura de mediana alta para um homem e o rosto inconfundível, oval e muito branco, olhos miúdos e quase verdes, com olheiras profundas. Sofria de um glaucoma no olho direito, do qual, até onde sei, pouco ou nada enxergava. Um de seus assuntos preferidos era a saúde, os problemas circulatórios graves que tinha e as novas leituras que andava fazendo. Ele era hipocondríaco, estou falando aqui, tá? Assim, não, tá? Gostava de descobrir novos autores, embora de cara estivesse implicado um pouco com as oficinas literárias assim que elas começaram a proliferar. É muita gente escrevendo, havia comentado com sua voz anasalada na época, com sua voz anasalada na época. Não haverá editores para tantos. Voltando ao parecer de 5 páginas que me fez adentrar melhor na sua forma de estar no mundo, preciso dizer que nele foi possível vislumbrar um surpreendente Sérgio, tal a delicadeza, elegância e liberdade de análise. Em suas palavras, sempre adequadas, não havia um pingo de arrogância, uma só observação que nele demonstrasse algum tipo de superioridade ou autorreferências de grande mestre. Havia, assim, uma preocupação genuína com a sinceridade mais absoluta. As palavras talvez, quem sabe, permeiam o texto, como numa espécie de carta a um jovem ficcionista, e decididamente nos oferecem uma aula de estilo sem jamais escorregar para a soberba. Aponta erros e acertos sem utilizar nunca essas palavras que possuem um acento semântico radical e, ditas na hora errada, podem pôr a perder um destino literário. Isso é verdade mesmo, viu? A pessoa que faz, ela tem que ter um cuidado. O mais importante em todo o texto de Sérgio foi a entrega total ao serviço, o que talvez outro fizesse mais maquinalmente, burocraticamente. Mas ele não. Tudo sempre era muito sério, muito a ser considerado. Vê-se nele um leitor atento à tarefa de ajudar, de esclarecer, de não ludibriar a fragilidade da ignorância, de encaminhar situações, personagens, espaços, valorizando o que há de valor, levando a refletir, nunca a desistir, sobre aspectos negativos ou discutíveis. Isso tem um nome tão fora de moda, talvez: respeito. O parecer que transcrevo é inédito. Eu transcrevi, junto com a crônica, o parecer do Horácio, que depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, tá? Para vocês lerem, porque realmente é uma peça literária maravilhosa, tá? O parecer que transcrevo é inédito. Dá-nos a medida de quem foi não somente o indivíduo Sérgio Santana, um brasileiro, carioca, fluminense, que havia cursado Direito, professor na Escola de Comunicação da UFRJ, mas o autor de livros que inauguraram uma nova era para a ficção brasileira dos anos 70, 80, pelo caráter experimental que imprimiu a temas urbanos, utilizando-se de formas técnicas transgressoras, vanguardistas, num momento bastante fértil da nossa literatura, momento em que era difícil alguém se destacar. Em sua biografia literária constam diversos gêneros, prêmios, como Jabuti, Portugal Telecom e Clarice Lispector. E tem muitos outros, Prêmio Biblioteca Nacional, muitos outros. Pois bem, nesse parecer, não encontramos mais do que um sujeito simples, conversando com o outro sobre as questões que mereciam ser exploradas melhor no texto, avaliadas sem pré-julgamento nem maniqueísmos, sempre preocupado com a justeza da análise e de uma sinceridade avassaladora. As lições que dele recebi, e não foram poucas, deixa eu ver se eu consigo descer. As lições que dele recebi, e não foram poucas, ficavam por conta da sua própria forma de ser e de lidar com a vida.
um modo curioso, digamos, de existir, um existir quase literário, mas ao mesmo tempo real. Por exemplo, em 2003, eu trouxe ao Brasil, entre outros, o autor somali Nuruddin Farah, para participar das leituras de África e organizei na minha casa um jantar onde convidei alguns poucos amigos de literatura para conhecerem o escritor. Sérgio, meu querido e admirado vizinho, veio. A reunião estava animada, falava-se de literatura, política, África, por óbvio. Mas Sérgio entrou quase mudo e saiu calado. Não era um silêncio afrontoso, claro. Ele acenava com a cabeça, sorria com os olhos e com observações monossilábicas. Estávamos entre colegas, digamos, mas Sérgio não abdicava de seu posto de observador silencioso e atento. Eu estranhei aquilo, mas sabia de seu temperamento mais difícil e deixei a questão de lado. Qual não foi minha surpresa quando, no outro dia, ele ligou para agradecer e comentou largamente os assuntos todos que haviam surgido durante o jantar, e com detalhes. Ainda falou que gostaria de encontrar, se fosse possível, com meu amigo somali. Desliguei o telefone aliviada. Inacreditavelmente, ele havia aproveitado cada minuto. A impressão muito nítida que tive era de que ele havia saído dali com um texto pronto, um dos tantos que escrevia a partir dos espaços em branco da página, como no conto, que também vou transcrever no final, o famoso Conto Não Conto, que é um outro texto dele, também metalinguístico, né? O famoso Conto Não Conto, uma aula magistral de narração, aliás, o que ele sempre fez dentro e fora da sua vasta obra, inclusive a poética, como demonstram esses versos tirados ao acaso do Junkbox, cujo título é Poema Antigo. Neles, sua veia sarcástica, sua espantosa densidade de pensador, sua modernidade de pensador e poeta, silêncio de observador. Escreveram-se... Aí tem um trecho do texto, tá? Eu vou ler. Escreveram-se nos últimos anos poemas demais com a palavra pedra. Poemas brancos, vítreos, secos, lacônicos como um pigarro. As imagens de rios lentos, o sertão, montanhas mineiras, garimpo. Sua forma era contra o discurso, o longo, restando vocábulo, ou quase. Tornou-se uma regra como ir à missa, ou moda como ser magro. Como se alguém, para conhecer da fruta a semente, lhe arrancasse a casca e lhe devorasse a carne. E depois, olhando ao redor, o vazio, o pasto, o barro, traçasse da fruta no solo apenas um lugar comum, geométrico, ou riscasse na pedra a própria palavra pedra. Talvez buscasse nela a fixidez do que não se torna podre. Ora, direis, isso já foi feito outrora por poetas tísicos. E agora vemos, na era do exato, do cômputo e de uma nova imagem. No entanto, me dou ao direito de vomitar este último espectro, semelhante ao delírio de um literato proferindo seu discurso, numa academia de província para um público celestialmente ébrio de palavras tais como tugúrio, ninfa, efeméride e unicórnio, e que, por fim, todos aplaudissem como se uma ilusão houvessem materializado. Esse é um poema que, como tudo que o Sérgio sempre fez, é um poema meio protesto, tá? Contra a linguagem acadêmica, vocês vão relendo, vocês vão ver, tá? Que é um poema meio protesto. Os poemas do Junkbox são nessa vibe aí. E aí eu termino assim. Nesse maio de 2022, fez 2 anos de sua partida, a bordo da Covid-19, que levou tantos outros autores, muitos amigos, pessoas queridas. Mas é para Sérgio essa lembrança inusitada, a lembrança da absoluta disponibilidade para ser ele mesmo, para explicitar suas opiniões, suas ousadias literárias ou políticas. Se não jovem em idade,
jovem sempre para questionar e experimentar. Antes de partir, fez da sua página no Facebook uma tribuna fortíssima de opiniões e comentários, inclusive principalmente políticos, com a veemência e sinceridade de sempre. Vivia para a ficção, mas com os 2 pés bem plantados na terra, quase adivinhando que se retiraria muito cedo desse mundo, onde ainda poderia nos surpreender muito mais. É isso, tá? É isso, gente. Sérgio Santana, tá? Eu vou, se alguém quiser, solicita da Camila que eu mando o parecer que ele fez para o Horácio, tá? Vocês vão ter uma aula. Eu publiquei, né? Está público, então não tem nenhum problema mandar. Tá? A, é uma. A Karen. Karen, então você deixa. Camila, você tem a nota aqui? Quem quer receber? Tá, É, Karen? eu vou colocar aqui o WhatsApp da estação, que aí é só me solicitar e eu envio. Uhum. Agora, ele não brincava em serviço, gente. Por exemplo, esse texto que eu falei para vocês, tá? O sexo não é uma coisa tão natural. Eu vou ler o primeiro parágrafo, não vou poder transcrever, colocar aí. O sexo não é uma coisa tão natural. Mas como é possível penetrar num corpo que não é o seu próprio e ali permanecer dentro de entranhas, visgos, líquidos, paredes vermelhas que se ajustam como luvas e ainda mais dão prazer? Ou então, para ela, a mulher, ser transpassada por um osso que não é bem osso, sangue misturado com a carne, cartilagens contraindo-se e dilatando-se a comandos invisíveis, como se infringíssemos os limites das leis? E depois soltar líquidos, fertilizar no desespero do gozo, o que, por sua vez, fará gerar outros seres dotados do mesmo trêmulo desespero? E quer-se mais, sempre mais. Ele, o homem fatigado de possuí-la ao modo civilizado dos atuais humanos, agora quer de costas. Isso sim, machuca, sim, mas quer-se mais, cada vez mais, ainda que seja o prazer junto à dor, entre lágrimas, e ela, a mulher, deseja esse homem gentil e brutal, carinhoso e perverso, que ele goze egoísta e gemendo e depois role para o lado como uma besta. E ela ama e protege a esse bicho. Não se lava do sangue com que ele a marcou e é mesmo capaz de acariciá-lo em seu sono de assassino. Que tal? Podem falar. Abertos os microfones, tá? Já estamos no finalzinho. Quem quiser se manifestar. Zulmira, querida, tá? Realmente é uma literatura que nos, eu, pelo menos, me respeito demais. Quer dizer, ele não está aqui, está brincando, não. Tá? Não tô falando que os outros brinquem, mas ele. Então, a Karen foi aluna. Fala aí, fala um pouco, querida. Abre aí, abre o. Boa noite, boa noite. Eu cheguei no finalzinho, infelizmente eu estava em outra reunião, mas o Sérgio era aquela figura esperada, né, na escola de comunicação da UFRJ. Então ele chegava, a sala enchia, os alunos ficavam todos amontoados ali, e ele chegava com o cigarrinho dele, nessa época não era Não era proibido, né? proibido, e simplesmente embevecia todo mundo com. A gente nem esperava assim que a aula acabasse, não tinha aquela coisa de Uhum. querer que acabasse. A gente ficava ali, se ele ficasse 80 horas, a gente ficaria 80 horas. E eu me lembro também quando ele começou a ter um envolvimento com a Bia Lessa no teatro, né? Sim. Então ele começou a escrever para o teatro, ele chegou a assistir também alguns ensaios de uma peça que eu fiz, da primeira peça que eu fiz, ele foi aos Não ensaios. foi o meu amigo pintor que ele
Ela adaptou o Meu Amigo Pintor, não foi? Eu acho que foram duas peças e ele ia fazer uma terceira também com ela, um pouquinho antes dele falecer, né? Que ele até falou que não ia fazer, depois ele falou, vou fazer, porque ele estava meio duro também na época. Mas é um mestre mesmo, assim, que falava de poesia como se estivesse tomando água, né? Isso, e ao mesmo tempo assim com uma simplicidade, né? Assim, você colocava as coisas mais assim complexas com um falar escorreito, assim, você, né? Era, eu acho que a fala em geral dos criadores, né? A gente está aqui, por exemplo, com a Teresa. A Teresa, o Joel foi nosso mestre também, e ela, né? E ela sabe, assim, o Joel, a gente perguntava também as coisas mais. Eu acho sempre que tem essa coisa do criador não impedir ninguém, né, de compreendê-lo, né, não existe nada tão complexo, né, que as pessoas falam difícil, mas eu não gosto da palavra difícil. Eu acho que as coisas são complexas, né, e que não seja não seja possível você dizer com para que as pessoas entendam, né. O Joel era outro mestre assim. Mas aqui a gente está aqui. Hoje eu escrevi um texto para o Joel também. É o Joel Rufino, Beleza. né, que vocês estão falando. Joel Rufino, Joel Rufino. Também foi professor da ECO da UFRJ. Outro maravilhoso mestre, né? Maravilhoso, né? Então, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Quem não leu, que vá buscar, tá? Tem muita coisa, viu, também na internet, muita coisa. Eu pensei em trazer algumas entrevistas e tal. Eu disse, não, mas vou ver se pelos textos, né, o pessoal se movimenta, né? E que eu acho que os autores hoje, assim, eles precisam muito de serem sempre revistos, eu acho, porque a gente está vivendo uma era de esquecimento, né? De esquecimento. E principalmente desses grandes autores da década de 80, 90, 70, 80, né? Que foi onde ele surgiu, né? Então, hoje, com a velocidade, a quantidade de publicações é imensa e as coisas se tornam, como os livros não vão ficando velhos, entre aspas, né? Com um mês de publicado, já, não, agora queremos novidade, a gente está sempre dentro da novidade, né? E está aí um autor que nunca trabalhou literatura como novidade, né? Ele é sempre muito novo. É isso, queridas. Todo mundo com frio. Tereza quer falar alguma coisa? Não, eu ia só dizer para a Karen que eu fui uma vez assistir uma peça sua, num lugar pequeno, que você convidou o Joel, e a gente foi assistir uma peça infantil, se eu não me engano. E foi barato, foi muito bom. Era essa primeira peça, De Repente A no Recreio. primeira, né? No Uhum. Eu não lembro o título. Qual era o título? Fala. chamava De Repente no Recreio. Era uma De coisa repente, no recreio. no Tá. recreio. Uhum. Legal. Que legal. Legal, Bom, Karen. Vamos, vamos trazer mais o Sérgio Santana aqui para o nosso trabalho, sabe? Eu acho que ele está precisando trazer. É impressionante a atualidade dos contos, assim. E tem autores que você até revisita e eles são importantes, mas às vezes você pensa, não, essa era uma questão que só acontecia naquela época e estava muito bem escrita, descrita, mas ele não, né? Toda a obra dele, né? Toda a obra, qualquer texto que eu pegar aqui, né? E o último livro que ele leu para nós lá, aqui na Estação das Letras, ao vivo e a cores, foi o Ponto Zero, que é muito bom também. Belo livro. Tá, gente? Então, vamos para o nosso fim de semana. Agradeço a presença de vocês, tá? E
Semana que vem, o que que a gente tem, Camila? Tem janela, né? Tem CCBB, Ah, quarta-feira. sim, vamos lá. Quarta-feira. Vamos aos avisos, ó. Quarta-feira a Carla Madeira estará no CCBB, tá? Então, dia 9, tá? No Clube de Leitura do CCBB, às 17h30. E ela é uma das autoras hoje mais festejada, né? Hoje mais lida, festejada, né? Bastante como é popular hoje, né? Entre os escritores mais novos, né? É uma bela autora, É. tá bom? Beijo grande para todo mundo. Obrigada, Karen, Cristiane, Denise, tá? Zulmira, Lila Maia. Lila Maia lá quieta, olha lá. Tá, Cadê Simone, a Lila? Adriane. Tá ali, Ah, quietinha. tá aqui, já vi agora. Edna, tá? Vamos lá. Beijo grande para vocês. Beijo. Vamos agora curtir o nosso fim de semana. Frio. Tchau, gente. Tchau.